Economia verde, como as empresas brasileiras estão contribuindo para o desenvolvimento sustentável. No projeto Rio Cidade Sustentável, uma parceria entre empresas, o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura, moradores de comunidades estão sendo beneficiados com iniciativas que melhoram a infraestrutura urbana com foco em sustentabilidade. Para falar sobre isso, Marina Grossi, presidente executiva do CEBEDS, o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. E qual é o preço dos recursos ambientais? O mercado financeiro aproveita a onda ecológica? A Bolsa Verde do Rio se prepara para os primeiros contratos de crédito de carbono. Assunto para o presidente da Bolsa Verde do Rio, Pedro Moura Costa. Nesse Conta Corrente Casual, vamos falar das atitudes das empresas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Olá, eu sou Leila Sterenberg e você vai ver ainda nesse Conta Corrente que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, vai anunciar medidas para crédito na semana que vem. A economia brasileira encolheu, mas o governo ainda espera crescimento esse ano de 4,5%. Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Conta Corrente Casual. Hoje é sexta-feira, dia daquele bate-papo mais leve, mais solto sobre assuntos econômicos. E faltando um mês para Rio+20, a conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável aqui no Rio de Janeiro, a gente vai falar hoje justamente sobre o que as empresas vêm fazendo para se adaptar aí a uma economia mais verde. Um exemplo é um projeto chamado Rio Cidade Sustentável, que está sendo desenvolvido nesse momento no Rio de Janeiro, em comunidades pacificadas da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Isso fica ali perto do Leme, perto de Copacabana, para quem não é muito familiarizado com o Rio. Uma parceria entre empresas, o governo do estado e a prefeitura. O CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que reúne 40% do PIB nacional, aliás, vai levar para Rio+20 soluções como essa, que garantem a sustentabilidade no ambiente urbano. Justamente esse é um dos assuntos, o ponto de partida aqui para a nossa conversa de hoje. Aqui no estúdio está a justamente presidente executiva do CEBEDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi, e está também o Pedro Moura Costa, que é o presidente da Bolsa Verde do Rio de Janeiro, a BV Rio, que está sendo desenvolvida nesse momento para negociar ativos ambientais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Sexta-feira, pega hora do rush, aquela coisa, mas vale a pena vir aqui até a Globo News para a gente falar de um assunto mais leve e muitas vezes muito sério, né? Quer dizer, acho que a economia verde não é um assunto, não é brincadeira. A gente está aí nesse ano de Rio+20 chegando e claro que as atividades de vocês vão estar aí na Berlinda, né, no centro das atenções. Marina, vamos começar falando justamente desse projeto Rio Cidade Sustentável. Alguns dias a gente botou no ar até a reportagem da Juliana Rosa, nossa editora, que está no controle, botando o jornal no ar. Ninguém está vendo a Juliana, mas ela está participando aqui das operações, mostrando que bacana, assim, quer dizer, casas que estão sendo reformadas, até aumentando a autoestima das pessoas que moram nessas comunidades. E o mais bacana é um projeto que não está dando peixe. Eu acho que está ensinando a pescar, né? Exatamente, Leila. Sim, tem duas questões muito importantes nesse programa. É que a gente mostra, né, que evoluiu muito o setor empresarial nesses 20 anos, né? A gente sempre se reporta a Rio 92 e a Rio+20. Então, antes da Rio 92 era um pouco assim, vamos sonhar, vamos trabalhar um pouquinho mais com ecoeficiência, mas hoje é o seguinte, a questão hoje é para a sustentabilidade para as empresas, como vamos implementar alguma coisa na prática. Então, essa é a primeira questão importante e uma outra questão que tem esse projeto muito legal é que é o seguinte, é parceria com o governo, né, a Prefeitura do Rio, o Governo do Rio, porque é uma área pacificada, mas fundamentalmente parceria com a comunidade. É a comunidade que opina o tempo todo sobre o que é a visão de sustentabilidade para todos esses atores. Então, sustentabilidade não é uma receita pronta, isso é importante que se diga, né? É um jeito de fazer diferente. E o jeito de fazer é você combinar a questão econômica, social e ambiental. Então, nesse processo, por exemplo, todo mundo tem que ganhar. Tem que ganhar as empresas, tem que ganhar o morador, fundamentalmente, e tem que ganhar o governo também no seu processo. Então, é um ganha-ganha, essa é uma questão que eu acho muito importante. E a outra, que sustentabilidade numa área de infraestrutura urbana sempre está associada ao bairro chique, a uma coisa mais cara. E quando a gente resolveu colocar em duas UPPs, a gente também quis romper com esse paradigma, que é o seguinte, olha, a gente consegue fazer sustentabilidade numa área como essa. É o jeito de fazer que é diferente. Então,
Aí eu posso conversar um pouquinho mais com você depois sobre o projeto. Esse está sendo muito interessante. Vai ser ter placas fotovoltaicas, né, no teto dos barracos. Vai ter lâmpada que não, LED. Não serão mais barracos, serão casas, né, dignas. Isso é que a gente tem que mudar o jeito de pensar, claro. né? Porque quando a gente está lá, quando a gente pensa num prédio sustentável, por exemplo, a gente pensa, tem aqui eficiência energética, o uso da água, esses itens estão todos prontos. Lá não. Lá, por exemplo, tem algumas questões mais importantes. Por exemplo, se a gente tem a conformidade térmica, né, nas casas, a gente tem uma melhor saúde. Então, a saúde é um indicador importante, por exemplo, nessa questão. A luminosidade, e a gente está numa discussão com a prefeitura, porque a lâmpada LED é mais cara do que a lâmpada comum. Então, como é que você inverte esse processo? Isso que eu acho interessante, né? Quer dizer, esse momento de reinventar as coisas. Eu acho que é o assunto também aqui para o Pedro, né, Pedro? Porque o que vocês vão fazer na Bolsa Verde do Rio, vocês vão começar justamente negociando créditos de reserva legal, né? Os CRLs, enfim. Começa por aí, que é justamente aquela história, de acordo com o Código Florestal, quer dizer, o que está valendo e que foi aprovado no Congresso e agora a presidente Dilma vai vetar ou não vai vetar, mas enfim, a gente tem uma legislação que determina quanto de reserva legal você tem que manter na sua propriedade rural. E isso aí é negociável, quer dizer, eu posso resolver comprar crédito de alguém e de um outro proprietário que vai manter lá uma reserva maior que a minha, enquanto eu vou usar aquilo para uma atividade agrícola. E isso vai ser um novo mercado que vai surgir no Brasil, em princípio. Sem dúvida, isso é um mecanismo do uso de cotas de reserva florestal para compensar, para se adequar às exigências do Código Florestal. Inclusive, é um método muito pragmático de você atingir a lei e já está previsto no Código Florestal desde 96. O que a BV-Rio se propõe a fazer é agilizar isso, é dar liquidez, é tornar isso mais fácil de ser utilizado. Então, o que a gente começou já 10 dias atrás, é um pré-cadastro de intenções de compra, de venda, para você ter uma maior visibilidade de preço, de oferta, de demanda, que até hoje os proprietários rurais não têm. Então, apesar do mecanismo já existir, ele foi muito pouco utilizado exatamente por isso. E, através desse processo, a gente tem o objetivo de começar a criar esse mercado, de engajar esses proprietários rurais, que têm que se adequar à lei, mas tem as dificuldades de se adequar à lei que a gente pretende ajudar a remover. Quer dizer, a BV-Rio é um mecanismo para ajudar no cumprimento de leis. Eu acho que a gente pode ajudar. Ô Pedro, a gente vai retomar daí, mas a Denise Barbosa vai participar lá de São Paulo também. Denise, estamos todos de verde, Denise. Não, olha só, já para a economia verde a gente veio assim com figurino temático também. Na verdade, o seu é mais azul, mas tudo bem. Meu é mais azul. Ontem eu estava de verdinho, igual você. Já estava antecipando. É daqui no meu telão distorce as cores aqui, aí fica verde aqui para mim. Eu queria fazer uma pergunta para a Marina. Na economia brasileira, quais os setores que ela vê que estão mais que avançaram mais, estão mais adiantados nessa parte de economia sustentável e quais estão mais atrasados? Olha, tem alguns que são mais avançados pela natureza deles, né? As empresas que fazem os seus relatórios de emissão de gases de efeito estufa, que estão nas bolsas, né? Aí está a iniciativa do Pedro para falar. Aquelas que fazem os seus relatórios de sustentabilidade, ou seja, aquelas que introjetaram a questão da sustentabilidade dentro dos seus negócios, essas empresas estão respondendo, estão mais avançadas. Aquelas que fazem, sobretudo, inovações, né, pensando em cumprir acima da lei, acima do que está dizendo a lei, né? Então, inovação tecnológica, inovação social também. E uma mudança de valores, uma mudança de como encarar o seu negócio, porque muitas vezes as empresas, elas têm que mudar o seu negócio, elas têm que se abrir e mudar o seu negócio. Por exemplo, o caso de pneus, por exemplo, não pensar só em vender mais pneus. O mundo não comporta que você fique apenas pensando em vender mais o seu produto, mas você pode pensar em como fazer que o seu produto seja mais eficiente para aquele consumidor. Então, o seu produto vai garantir maior segurança, vai emitir menos gases de efeito estufa, porque tem um impacto também nisso, menor ruído. Então, é o serviço que você presta e não apenas a venda do seu produto. Quem tem essa mentalidade, quem está
cuidando dessa série de indicadores, de itens e introjetando isso na sua gestão, essa empresa está mais avançada. Ô Pedro, ONGs e marcadamente a Cúpula dos Povos, né, que até vai ter uma reunião paralela a justamente Rio+20, no Aterro do Flamengo, é contra, declaradamente, a mercantilização de coisas como carbono, enfim, a mercantilização dos recursos naturais, né? Quer dizer, agora, em que medida o mercado pode ajudar a economia verde, ao desenvolvimento sustentável, quer dizer, não se tornar o vilão da história? Como é que ajuda isso? Quer dizer, mensurar é um primeiro passo? Se você vai proteger, você tem que medir, né? Não, sem dúvida. O mercado de commodities ambientais, ele requer não só a mensuração, a quantificação dos impactos e das soluções, assim como uma verificação independente disso. Você tem que provar que você fez alguma coisa antes de você poder vender. É impossível você desassociar mercados de meio ambiente, quer dizer, mercados, indústria, setor financeiro, setor industrial. Quer dizer, se no passado esses foram os setores que causaram mais impacto, são esses os primeiros setores que você tem que engajar para você reverter esse impacto, ou ao menos para você reduzir como eles vêm impactando o meio ambiente. Quer dizer, a Beverly é uma das várias processos, métodos que a gente vê de engajar empresas e mercado nesse novo jeito de fazer as coisas. Entendi, até porque, enfim, a gente pensa assim, o mercado de crédito de carbono, né? Ele é muito ativo na Europa, por exemplo, né? E não dá para dizer que não seja uma região do planeta que está pensando aí em desenvolvimento sustentável e etc e tal, né? Está na vanguarda disso em muitos aspectos, né? Não, exato. Eu passei os últimos 20 anos trabalhando com comércio de carbono, desenvolvi alguns dos projetos mais pioneiros na história do comércio de carbono. E, sem dúvida, a Europa saiu na frente com o mercado de carbono da Europa, que no ano passado mobilizou 120 bilhões de euros. Quer dizer, e o que está acontecendo agora no Brasil é que, principalmente no Rio de Janeiro, o Rio vai lançar um mercado de comércio de emissões. O plano é no ano que vem, e saindo na frente, demonstrando uma liderança e tomando responsabilidade por nosso impacto ambiental. Quer dizer, se a nossa indústria tem um impacto ambiental, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente minimiza isso e provê as ferramentas para que essa minimização tenha um custo também reduzido? Quer dizer, você tem que trabalhar junto com a indústria, o ambiente, as ONGs, de modo a atingir esses objetivos de uma maneira pragmática, barata e efetiva. Bom, Marina, é aquela história, né? Você não pode demonizar o empresário. Quer dizer, há muita gente que questiona, como eu disse, né? Quer dizer, até a própria expressão economia verde, que é apenas uma estratégia de marketing, então apenas pintando de verde os próprios produtos. Existe essa crítica que é feita, né? Mas eu acho que há uma outra leitura também, quer dizer, que é possível mudar processos, mudar posturas e, eventualmente, até atingir resultados muito satisfatórios do ponto de vista de menos emissão, consumo mais eficiente de recursos naturais e inclusão social, e por aí vai, né? É isso que você estava falando um pouquinho, né, no começo. Como mensurar, né? Eu acho que quando a gente usa o termo economia verde, no pilar que a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala de 3 pilares, social, ambiental e econômico. Quando você fala economia verde, no âmbito do desenvolvimento sustentável, na verdade você está puxando para a economia que ela tenha como relevante, introjete na sua lógica, características importantes das questões ambientais e das questões sociais. Então, você busca na prática aquilo que você estava falando de implementar, de mensurar, de tornar alguma coisa que você possa, na verdade, começar a fazer um planejamento para aquilo, né? Eu acho que esse mostra um novo momento que a gente está. A gente não está mais no momento de sensibilização da sustentabilidade, mas a gente está no momento de... Todo mundo concorda com essa linha já não tem mais como demonizar, porque ninguém mais está fora desse trilho. Agora, a questão são tempos diferentes que cada setor pode estar.
Mas a questão que todo mundo se pergunta é a seguinte, tá bom, eu concordo. Agora, como é que a gente faz? Então, eu acho que é nesse ponto que a gente está. E o que eu espero muito da Rio+20 e a iniciativa que o Pedro, que a gente inclusive faz parte da BV Rio, estamos no conselho da BV Rio, iniciativas como essa que o CEBED está fazendo no Chapéu Mangueira Babilônia, elas estão mostrando que é possível, primeiro, na prática fazer alguma coisa, mensurar, dar valor, né? Aquilo que a gente sempre fala de uma coisa complicada, né? Internalizar as externalidades, uma coisa complicada, mas que significa colocar o preço real, colocar o que é o preço do impacto ambiental, do impacto social, no valor, senão a gente não tem um valor real de um produto, né? Então, é isso que a gente está buscando fazer. E eu acho que se a gente não sair do voluntarismo, das boas iniciativas, a gente não vai avançar. Eu espero que na Rio+20 a gente consiga dar esse salto. Essa discussão da precificação é ótima. A gente vai, gente, dar uma pausinha aqui na nossa discussão e vai justamente fazer um balanço aí pelas notícias, os assuntos mais importantes do noticiário econômico nessa sexta-feira. A gente vai para São Paulo com a Denise Barbosa. Bom, Denise, hoje foi divulgado aí um índice de atividade econômica do Banco Central, mostrando que o Brasil está sofrendo os efeitos da crise internacional, né? É isso mesmo, Leila. Isso é tipo uma prévia dos números do PIB, que é o IBC-BR, mostrou uma queda de 0,35% nos números do mês de março, e a gente vê que esse aqui, ó, esse 139 ainda está abaixo também do número de março do ano passado. Então isso começa a preocupar um pouquinho essa desaceleração da economia brasileira. E o governo manteve a previsão de que o PIB brasileiro vai crescer 4,5% neste ano, perdão. Segundo o Ministério do Planejamento, a economia voltou a se recuperar no final do ano passado e acelerou o crescimento no primeiro trimestre, mas o relatório trouxe um porém. O texto explica que, abre aspas, frente às incertezas sobre o desempenho da economia global, o governo entendeu ser prudente não alterar no momento as previsões feitas em março. Fecha aspas. Mas hoje, o sempre otimista ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que não acredita em um corte de crédito externo e que vai anunciar medidas para o crédito na semana que vem. Na Bolsa de Valores de São Paulo, hoje finalmente foi um dia de alívio, alta de 0,88% no indicador primeira valorização, depois de 8 dias seguidos de queda do índice, fechou aos 54.500 pontos, giro financeiro chegando perto de 9 bilhões de reais. Tem aqui o gráfico da semana também, vê se eu encontro ele aqui rapidinho pra gente, pronto. Na semana, apesar da alta de hoje, a queda foi de 8,3% do Ibovespa. O dólar teve mais um dia de valorização, subiu hoje 0,64% a R$ 2,019. Hoje, o Banco Central, pela primeira vez nesses últimos tempos de valorização do dólar, entrou no mercado fazendo uma operação que equivale a uma venda de dólares, ou seja, essa alta estava ainda maior. Esse dólar estava a 2,05, o governo entrou no mercado, diminuiu um pouquinho a valorização da moeda americana. Na semana, o dólar acumula uma alta de 3,22%. Começou a semana a menos de 2, terminou a mais de R$ 2. No mercado americano, os principais índices terminaram no negativo. Eles começaram até o dia mais animadinhos, com a abertura de capital do Facebook, mas acabaram indo para o negativo. Problema de sempre, preocupação com a Europa. Dow Jones caiu 0,6%, Nasdaq 1,24%, SP 500 0,73%. Foi a pior semana do ano para o mercado americano. No Brasil foi a pior semana desde agosto do ano passado e só neste mês de maio US$ 1 trilhão já foram apagados do mercado americano com as valorizações que a gente tem visto. E falando em Facebook, uma verdadeira decepção. Assim foi avaliado o IPO a oferta pública de ações do Facebook. As ações da empresa subiram menos que o esperado durante a estreia na Bolsa Tecnológica Nasdaq, fechando perto da estabilidade. Chegaram a subir 18%, mas fecharam perto da estabilidade. Mesmo assim, o Facebook bateu recorde de volume de ações negociadas em uma oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos. Sou com um atraso de mais de 25 minutos para o início das operações. O grande volume de ordens de compra e venda causou problemas técnicos no sistema da Bolsa. Na sede do Facebook, na Califórnia, o fundador e presidente executivo da rede social, Mark Zuckerberg, acionou remotamente a campainha que anunciou a abertura de capital do Facebook na Nasdaq.
às 11h45 da manhã, horário de Brasília. Só nos primeiros 30 segundos foram vendidas mais de 80 milhões de ações da empresa. Apesar de o preço não corresponder às expectativas, os papéis da empresa fecharam cotados a $38,23. E o valor de mercado do Facebook ficou em 104 bilhões e 630 milhões de dólares. A gente faz agora um rápido intervalo e volta num instantinho com mais Economia Verde. Até já!